E aí, quando nós estamos estudando o universo dos vírus de computador, claro que existem muitos tipos de vírus, e eles são classificados de acordo com as suas ações, ou o tipo de arquivo ou programa que ele vai usar como hospedeiro. Nós temos, por exemplo, os vírus de macro, os vírus de boot e também os vírus de programas. Os vírus de macro são aqueles vírus que infectam arquivos gerados através dos programas de pacotes Office. Exemplo, a extensão .doc do Word ou XLS do Excel podem ser afetadas aí com vírus de macro. Vírus de macro, então, tem uma questão específica. Eles vão atacar programas que se utilizam de macro e que geram arquivos que podem executar essas macros. Executando a macro, é passível de executar o vírus de macro que, porventura, esteja utilizando aquele arquivo como hospedeiro. Então, os vírus de macro são aqueles que infectam arquivos gerados através dos programas do pacote Office. Temos também os vírus de boot, são aqueles que infectam os setores de inicialização das unidades de armazenamento. Os vírus de boot são historicamente importantes. O primeiro vírus que foi identificado na informática como de fato sendo um vírus, era um vírus de boot. E é interessante perceber que esses vírus, eles têm a ideia de serem chamados de boot, porque eles infectam justamente os setores de inicialização das unidades e atacam durante o processo de inicialização. Por isso que foram chamados então de vírus de boot. Temos também os vírus de programas, que são aqueles que infectam os arquivos executáveis, principalmente a extensão exe, a extensão exe, por isso chamados de vírus de programas, porque vão infectar os arquivos executáveis, que são os arquivos que dão início às aplicações. Além disso, nós temos outras variações, como os vírus de script, os vírus polimórficos, que mudam e assumem várias formas, o stealth vírus, que é um vírus invisível, que a princípio alguns sistemas antivírus não conseguem visualizar. Então existem ainda outras variações sobre tipos de vírus de computador, mas essas são as mais relevantes. Isso quando nós falamos sobre vírus de computador, mas temos que lembrar também que, pensando nisso, nós temos outras pragas que não são vírus, como, por exemplo, o worm. O worm é conhecido como verme. É um verme, não é um vírus. Mas, professor, por que o worm não é vírus? Porque ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Um worm funciona de forma independente. Ele tem a capacidade de se replicar. Ele cria cópias de computador em computador. Perfeito? Então, ele cria cópias. Isso é parecido com vírus. Mas por que ele não é vírus se ele cria cópias? Porque ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Ele se ocupa de vulnerabilidades dos sistemas, principalmente de sistemas de software, para realizar o seu processo de replicação através das redes de computador. Então, o worm não é vírus, é um verme. Vamos à leitura aí da teoria sobre o worm. Programa que se propaga automaticamente através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Olhando assim, até parece vírus, porque diz cópias de si mesmo, enviando cópias de si mesmo. Então dá a ideia de que é um vírus. Mas olha por que ele não é um vírus. Porque a ideia do worm é explorar vulnerabilidades, que são falhas de sistemas de softwares instalados para realizar a sua propagação. Então a ideia é que um verme, um worm, ele vai explorar falhas de programação, as vulnerabilidades do sistema. E assim ele vai realizar o seu processo de propagação. Mas diferente dos vírus, o worm não embute cópias de si mesmo em outros programas. Quer dizer, ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Por isso ele é chamado de worm ou verme. Não precisa de um hospedeiro para funcionar. Quer dizer, não embute cópias de si mesmo em outros programas, certo?